Prontos, meus queridos. A gravação aí está iniciada. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Hoje a gente vai estudar sobre o pai do filho pródigo. Eu recomendo, se você tiver aí um bloco de notas do seu celular, no seu tablet, tiver um caderninho com uma caneta, tem muita chave hoje aqui para entregar muito ouro em pó, para entregar nas mãos de vocês. Muita chave para virar. E essa parábola do pai do filho pródigo, ela é interessante porque Jesus ensinava muitas coisas através de parábolas, né? Eu não sei se eu falei no aquecimento, eu falei lá para vocês, acho que foi uma dúvida que até o Neto colocou. Quando a gente dá um conselho muito direto e a pessoa tem algumas barreiras, tem algumas resistências, tem algumas traves, bloqueios, aquele aconselhamento muito direto, em alguma atitude, algum comportamento que precisa ser mudado e alterado, a pessoa não recebe muito bem, principalmente os homens, principalmente nós homens. E aí, quando a gente conta uma parábola, quando a gente conta uma história, essa história, ela traz uma verdade escondida nela, e quando você conta a história e a pessoa entende a história, é como se a autoria mudasse para quem está ouvindo. Assim, eu entendi essa história aí, então eu entendi o que eu preciso mudar, então eu vou fazer essa mudança. É como se mudasse o entendimento. E Jesus, ele se utilizava muito dessa ferramenta, né? As parábolas eram formas extraordinárias de contar uma verdade embutida numa história, só que quem está ouvindo se aposta daquela história como se fosse dela própria, e as mudanças acontecem. Então, quando ele chega em Lucas, no capítulo 15, ele conta 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Ou filho perdido, né? Tem algumas traduções que chamam filho perdido. E às vezes a gente para ouvir pródigo e a gente não sabe nem o que significa pródigo, né? A gente vai lá no dicionário, a palavra pródigo significa gastador, esbanjador, aquele que não tem limites nos seus gastos, né? Aquele que desenfreadamente está consumindo, está gastando, está irresponsavelmente se desfazendo das coisas. E temos muitos de nós que somos pródigos sem ter saído ainda da casa do Pai. Muitos de nós endividados, muitos de nós esbanjando, muitos de nós num tamanho errado, vivendo uma vida num padrão que às vezes não nos cabe, e a gente está sendo esse pródigo. A gente está tendo esse mesmo comportamento de estar esbanjando coisas, de estar gastando coisas com aquilo que não deve, né? E aí eu queria ler para vocês esse trecho da parábola do filho pródigo, que vocês me permitam aqui chamar do pai do filho pródigo, né? A parábola do pai, porque ela tem 3 personagens interessantes. Ela tem um pai, que é um cara amoroso, que é um cara que oferece perdão, que é um cara sábio, um cara maduro. A gente vai ver o tamanho da maturidade desse cara aqui hoje. Ela tem um filho mais novo, né? O pai representa o próprio Deus. O filho mais novo, como se fôssemos nós, pecadores, né? Perdidos, transgressores. E o contexto disso é justamente que Jesus está falando para fariseus e publicanos. Ele está falando para pessoas nesse público, nesse contexto, né? Os publicanos eram judeus que estavam servindo, digamos assim, ao exército romano, cobrando impostos. Então, eles não eram muito bem quistos, não eram muito bem vistos. Quem assistiu The Chosen lembra do Mateus, né? Cobrando lá os impostos, ele era um publicano e ninguém gostava dele. Ele era taxado com um carimbozinho de traidor. E os fariseus, mestres da lei, né? Pecadores, então tinha um público assim bem diversificado. Ele começa a falar essa parábola. Então, tem a figura do pai, representando o próprio Deus, tem a figura do filho mais novo, representando a nós, pecadores, e tem a figura do filho mais velho, que representam esses publicanos, que estão dentro da casa do Pai, mas esse espírito orgulhoso, esse espírito depreciativo, né? Mestre da lei, os fariseus, todo esse público aí. É interessante porque, se a gente pegar estatisticamente, matematicamente, a parábola da ovelha perdida eram 100 ovelhas, né? Tem até uma música, né, Romulo? Eram 100 ovelhas. Eram 100 ovelhas, uma se perdeu. Então, 1 para 100 é a ovelha que foge do aprisco, a ovelha que sai. 1 para 100, matematicamente, 1 dividido por 100 dá 1%. É justamente o espírito da porcentagem da matemática, né? 1%. Só que quando a gente vai, por exemplo, para a dracma perdida, ela só tinha 10 dracmas. Aí a porcentagem muda bastante.
1 para 10. Aí já é 10%. Então, se a gente trouxer para nós hoje, já de cara o ensinamento desse aí, que essa parábolas nos trazem, é que aquelas ovelhas que fogem, elas são apenas 1%, que se perdem, que se afastam e se perdem. Mas dentro da casa, da dracma que foi perdida dentro da casa, a proporção já muda para 10%. Pessoas que permanecem na casa, mas estão perdidas. Permanecem dentro, mas estão perdidas. Né? Então, a proporção de pessoas que estão perdidas dentro é muito maior do que aquela ovelha que foge e que se perde lá fora. É até mais fácil de localizar, né? E você vai. Mas vamos lá. Lucas capítulo 15. Deixa eu ler para vocês aqui. Eu separei aqui um salmo. Por que é que Jesus ensinava através de parábolas? Porque Jesus veio para cumprir tudo que estava escrito, né? Salmo 78. Se você quiser anotar aí, Salmo 78, dos versículos 1 a 4, ele diz assim, ó: Meu povo, escute a minha lei. Dê ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas. Olha que coisa interessante, né? Abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos aos seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e seu poder e as maravilhas que ele fez. Salmo 78. Aqui já diz que ia contar as coisas através de parábolas. Aí a gente chega em Lucas capítulo 15. Ó. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê parte dos bens que me cabem. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, aí o significado de pródigo, ele consumiu tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, ou seja, ele estava em outro país já, né? E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Campos é uma palavra bonita para chamar de chiqueiro, né? Foi lá para o chiqueiro cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Parêntese bem rápido aqui. Algumas versões dizem das vagens de alfarrobeira. A vagem, para quem não é muito rural, não é muito interior, que não foi criado lá, a vagem é aquela cascazinha que encobre as sementes. Se você já debulhou feijão, você já teve esse prazer de debulhar feijão, é aquela cascazinha que você abre para tirar o feijão dentro. Feijão verde. Então, aquela cascazinha chama vagem. E aqui o filho novo estava querendo comer a casca, a vagem das alfarrobeiras, né? Que a alfarroba é um tipo de cascazinha, de sementinha que faz chocolate também, faz um monte de coisa, né? Aí ele diz: desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer. Aí tem um ensaio da fala dele: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. Arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, entre vírgulas, o abraçou e beijou, porque esse correndo aqui a gente vai ver que é uma coisa interessante. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. O ensaio que ele tinha feito, né? Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Aí o pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa, vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Esses 3 acessórios aí são extraordinários para a gente estudar também. Tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo, quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou os empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que eu sirvo o Senhor, e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um
cabrito. Olha que interessante. A gente vai falar sobre isso também. Um cabrito sequer para fazer uma festa com meus amigos, mas quando vê esse seu filho, ou seja, ele aí não é meu irmão, não, é o teu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aí eu já começo a perguntar aqui para você, ó. Será que o filho mais novo que saiu, ele tinha mais motivo para ficar ou mais motivo para sair? Será que era tão ruim assim a casa dele? Para a gente refletir. Será que ele não tinha mais motivos para ficar? O cara tinha uma casa boa, porque o pai, ele era rico, tinha casa boa, tinha fartura, tinha os empregados, tinha o irmão, tinha a presença do pai, tinha música, tinha comida à vontade, tinha os amigos. Então, assim, ele tinha tudo para permanecer. Mas ele decidiu sair. Isso já serve de nós como lição, porque apesar do melhor que nós fazemos, apesar de tudo que nós entregamos, as pessoas são livres para fazer suas escolhas. Isso serve para nós, líderes de GC, isso serve para nós como maridos, isso serve para nós como pais, porque os nossos filhos a gente deposita muito, nossos filhos a gente entrega o melhor, mas isso não tira o poder de escolha deles. A gente não pode privar os nossos filhos das escolhas e das consequências dessas escolhas, né? Então, por melhor que você faça, por melhor que você entregue, por melhor pessoa que você seja, isso não tira o direito do outro de tomar a sua própria decisão. Então, fica tranquilo. Faça o seu melhor sempre. Entregue o seu melhor sempre. Porque aí você não vai sentir a culpa, o arrependimento, remorso, qualquer tipo de sentimento ruim quando a pessoa tomar uma decisão que você não acha que é viável, que você não acha que é interessante. Mas a pessoa tem a sua própria decisão, né? O seu livre-arbítrio. E é interessante porque quando o filho chega, já entrando no estudo propriamente dito, o filho chega para o pai e diz assim: pai, me dê a minha parte da herança. Eu quero que o senhor me dê. E é interessante porque quando, eu falei no aquecimento, nosso aquecimento, quando o filho chega para um pai vivo e pede a herança, é porque ele deseja a morte daquele pai. Entre aspas. Ele deseja a morte. Ele está dizendo para o pai: pai, você vivo aí é indiferente para mim, você é insignificante a sua presença. Então, é como se eu estivesse lhe desejando a morte, então me dê logo a parte que me cabe da herança. E esse verbo é muito interessante, porque ele diz me dê. E o pai, com muita sabedoria, com muita maturidade, entendendo que ele tinha feito o melhor, entendendo que ele entregou o melhor para o filho, ele dá. Ele dá. Agora eu pergunto para você, você daria uma fortuna, você daria bens, você daria dinheiro, você daria toda a fartura do seu trabalho de anos e anos e anos, de toda uma vida, para alguém que deseja a sua morte? O cara deseja que você morra. O cara chega para você e diz assim: você não vale nada para mim, você é insignificante, agora me dê minha parte. É interessante a gente olhar para esse pai, porque quando uma pessoa que deseja a minha morte me pede algo, eu pelo menos vou me proteger. Eu, pelo menos, um orgulho que fala alto nos homens, assim, eu mesmo vou te dar nada não, te vira, você quer ir embora, vai embora. Mas quando a gente olha para esse pai gracioso, para esse pai amoroso, para esse pai maduro, é muita maturidade. Você entrega algo para alguém que deseja a sua morte, né? E ele entrega. Pai me dê. Pai me dê. É interessante esse verbo porque eu falei no nosso aquecimento. Quantas pessoas estão na casa do pai simplesmente pelo fato daquilo que ele pode dar, né? A gente está na casa do pai e diz: pai me dê. A nossa oração é: pai me dê. Quando está no momento ali do louvor, que começa a entrar a oração: pai me dê. Aí a gente pede casa, a gente pede carro, a gente pede uma namorada, a gente pede uma esposa, a gente pede que Deus abra as portas, a gente pede que Deus destrave aquela causa na justiça, a gente pede para passar no concurso, a gente pede, me dê, me dê, me dê, me dê, me dê. É um posicionamento de muitos filhos dentro da casa do pai. Me dê. Quando, na verdade, Deus nos chama para ser e não para ter. E isso é interessante. Mas tem um negócio no texto, na nossa parábola, que é muito interessante, que passa despercebido.
Ele diz assim, passado alguns dias, o pai repartiu o bem entre eles. Entre eles, os dois filhos receberam. Está no plural lá. Se você olhar lá o texto, diz, repartiu bem, os bens entre eles. Então, o filho mais novo recebeu, mas o filho mais velho também recebeu. E a gente só olha para o filho mais novo. A gente olha para o filho mais novo, que foi rebelde, e ele pegou os bens e saiu e foi gastar tudo indiscriminadamente, irresponsavelmente, esbanjando, gastando com tudo. Mas o filho mais velho, ele também recebeu a parte da herança. E ele ficou bem caladinho. A gente não olha para a ganância desse cara, a gente não olha para o coração machucado desse cara, a gente não olha para o ódio que ele tinha do irmão, porque a Bíblia nos deixa inferir o seguinte: quando o filho mais novo retorna, qual é o sentimento do filho mais velho? É de tristeza, é de raiva, é de apartar, de afastar. Então, se o filho mais novo, se o meu irmão caçula chega e eu fico triste, é porque quando ele foi embora eu me alegrei. Se quando ele retorna eu não quero me envolver com ele, é porque quando ele foi embora eu achei bacana. Mas agora eu vou ficar com tudo para mim. E o cara mais velho recebeu a parte da herança dele também, mas ele permaneceu usufruindo e gastando dos bens que eram do pai. Ele recebeu a parte dele, mas ele continuou usufruindo dos bens do pai. Inclusive, lá no final, quando a gente chega perto do final do texto, ele diz assim, eu te servi todos esses anos e você não me deu nem um cabrito para festejar com meus amigos. E esse filho mais velho tem um posicionamento cruel demais, porque ele tinha recebido a parte dele da herança, que não era pouca coisa. E mesmo assim ele continuava desejando os bens, os cabritos, a fortuna daquilo que era do pai, mesmo tendo já a sua parte da herança, né? Então, quantos filhos mais velhos nós temos aí também, que mesmo depois de receber tantas bênçãos, mesmo depois de receber tanta coisa boa, permanece sugando, permanece tomando, permanece mamando ali naquilo que é do pai, né? Me dê, me dê, me dê, me dê, o mesmo posicionamento, e às vezes até pior. Mas avançando aqui no nosso estudo, a Bíblia diz que ele juntou tudo que era seu e partiu para uma terra distante. E aí, como eu falei, gente, tudo aquilo que te afasta da casa do pai é maldição, não é bênção. Porque o propósito é nós estarmos perto do pai, trazendo esse pai do filho pródigo como o nosso pai celestial, como Deus. Então, se você recebe algo que te afasta da presença do pai, não receba. É maldição. Tem um ditado que diz, a posse antecipada da herança, ela não será abençoada. Né? Nós temos uma herança para receber, mas ela não pode ser tomada antecipadamente, porque é maldição. O que você está dizendo com isso, Darlan? Quantos aconselhamentos, quantos casais a gente já atendeu que começam a namorar, começam a aquecer demais o relacionamento, e aí começam a provar da intimidade que era a herança, que era a bênção do casamento. E a posse antecipada da herança, ela não é abençoada. Quantos casais chegavam na igreja e pediam, Deus me dá um emprego, Deus eu quero colaborar na tua igreja, Deus eu quero ser um dizimista, um ofertante, Deus eu quero ser generoso, me ajuda a passar nesse concurso. Aí quando a pessoa recebe a bênção, a primeira coisa que faz é sair da igreja. A primeira coisa que faz é sair do GC. Não tenho mais tempo não, estou trabalhando demais. Não tenho mais tempo não que eu estou viajando. Não tenho mais tempo não que é uma reunião. Não tenho mais tempo não, e acaba se afastando de Deus. Tudo aquilo que te afasta da casa do Pai não é bênção, é maldição. E aí eu vejo muitos homens vacilando nisso daí. Diz, rapaz, eu estou namorando uma menina acolá, a menina é inteligente, é educada, é bonita, é não sei o que, não sei o que, não sei o que, ela só não é crente. Ela só não está na igreja. E aí começa a te afastar da casa do Pai. Aí você começa a não ir num domingo, aí depois no outro, aí depois no outro, aí vai um sim, um não, dois não, três não, quatro não. Daqui a pouco você está completamente fora da casa do Pai, né? Então, tudo aquilo que te afasta da casa do Pai, seja qualquer coisa, dinheiro, emprego, concurso, relacionamento, isso não é bênção para você, isso se chama maldição, né? Mas a maturidade do comportamento do Pai.
Porque eu imagino o desgaste dessa partida do filho mais novo, né? Ele ia juntando as coisas ali, tinha acabado de receber uma parte da herança, era muito dinheiro, era muita coisa, e ele está juntando as coisas para ir embora. E de repente, um pai sem maturidade, sem sabedoria, ele poderia dizer assim: a porta da rua é a serventia da casa. Ele poderia dizer: se você sai por essa porta, não precisa voltar mais. Ele poderia dizer: ei, se você sai por aí, não me chame mais de seu pai. Não me considere mais o seu pai. Poderia ter dito tantas coisas, tantas atrocidades para machucar aquele filho. Mas não. Ele sabia que o posicionamento dele, ele entregou tudo para o filho, do bom e do melhor. Ele fez tudo o que ele podia. Ele não tinha culpa, ele não tinha remorso, ele não tinha raiva, ele não tinha nada. Ele deixou todas as portas abertas para que, se acaso aquele filho quisesse voltar, ele poderia fazer esse movimento, né? Ele saiu em direção a esbanjar todos os bens, mas o pai permaneceu centrado, permaneceu firme, permaneceu fiel, permaneceu gracioso, permaneceu ali carinhoso, né? E a atitude que o pai fez foi, na hora que o filho bateu a porta que saiu, aí ele olhou para os empregados e disse assim: separa aquele bezerro ali que a gente vai começar a engordar ele. Gente, é pensar a longo prazo. Isso é muita maturidade do pai desse. Porque enquanto o filho estava esbanjando, o bezerro estava engordando. Enquanto o filho estava emagrecendo, o bezerro estava engordando. Enquanto o filho estava nos seus prazeres, nas suas coisas lá, o bezerro aqui estava engordando, né? Então, o pai, com um pensamento de longo prazo, um pensamento posicionado, sábio e maduro, ele, 6 meses a 1 ano para poder engordar um bezerro. E ele já manteve preparado ali. Ele já pegou a túnica e separou, porque ele não tinha não era um festival de túnicas, era uma túnica só. Era um anel e uma sandália. Ele mandou separar, já deixou pronto. Se o meu filho voltar, eu vou recebê-lo. Está aqui, está pronto, né? E aí, o filho vai, ele sai, ele começa a gastar tudo indiscriminadamente. A Bíblia não diz em quanto tempo isso aconteceu, né? Mas a gente tem uma noção, por causa do novilho gordo, por causa do bezerro engordando, isso nos dá uma noção de tempo, entre 6 meses a 1 ano. E aí o filho chega numa posição que ele desejou comer as vagens de alfarrobeira, né? Como eu falei, aquela cascazinha que protege as sementes da alfarroba. Aquela cascazinha que protege as sementes do feijão, por exemplo. Ele estava desejando comer aquilo ali. Tamanha a fome, tamanha a necessidade que ele estava passando naquele momento, né? E mesmo assim ele não tinha. E aí, como eu falei no nosso aquecimento, gente, ele procurou emprego e o cara mandou ele para o campo para cuidar dos porcos. Como eu falei, tudo aquilo que te afasta da casa do pai é maldição, não é bênção. Questão de tempo para você ficar nessa necessidade, para você ficar num degrau, descendo um degrau após o outro, tão baixo, para chegar num nível tão baixo, de você querer comer lavagem de porco, né? E trazendo para o mundo espiritual, aquele tipo de relacionamento que não vai te levar para frente, é a bebida, é a droga, é a prostituição, é tudo que não presta. Começa quando você sai da casa do pai. Quanto mais você se afasta, mais perto do chiqueiro você vai se aproximando. Porque Deus não nos chamou para viver em chiqueiro perto de porco. Deus nos chamou para viver no aprisco perto de ovelhas. Deus não te chamou para ficar perto de porco. Deus te chamou para ficar perto de ovelhas, né? Deus te quer no meio das ovelhas, não dos porcos. E aí, quando ele está naquela situação de penúria, naquele momento ali interessante, aí a Bíblia diz, caindo em si. Caindo em si. Esse cair em si, ele é interessante, porque não é levar uma queda. O cair em si é uma virada de chave. O cair em si é o reconhecimento de um erro. O cair em si é o começo do arrependimento. O cair em si é necessário para começar o caminho de volta. Vocês lembram do estudo de Elias? Ele disse, sai da caverna, Elias. Aí como é que eu resolvo? Eu sou o único aqui. Ele disse, não, aí faz o caminho de volta. Elias, faz o caminho de volta, porque a solução não está aí onde você está, não. É o caminho de volta. E assim como Elias retornou para a origem para resolver os seus problemas, o filho mais novo, quando ele caiu em si, ele começou a fazer o caminho de volta. Cair em si é necessário para fazer o caminho de volta para a casa do pai. Ah, Darlan, mas eu nunca saí da igreja.
Aí a gente volta para a dracma perdida. De repente você está dentro, você não saiu. Você está dentro, mas está perdido. E o cair em si é necessário para você se reconectar com o Pai, mesmo estando dentro. Cair em si é o reconhecimento, é o arrependimento, é o início da jornada de fazer o caminho de volta, né? Aí ele diz, vou me arrumar e vou voltar para casa do meu pai. O caminho de volta foi quando ele caiu em si. E aí, como a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, esse caminho de volta chama-se Jesus Cristo. É o caminho que nos leva de encontro ao Pai, né? E aí, gente, é interessante, porque ele começa a ensaiar. Eu não sei se tem alguém do teatro aqui, mas no teatro você ensaia a sua fala, né? Você passa aquele momento várias vezes. No teatro você tem um script, tem um roteiro, e você vai seguindo aquilo ali. E é como se ele tivesse, depois que ele caiu em si, aí tá aqui o Elias, ó. Pronto, Elias é o nosso ator aí, dos espetáculos aí. Então, Elias, você vai se identificar com isso aqui, porque ele é como se ele estivesse diante de um espelho, ensaiando. Ele diz assim, quando ele caiu em si, o cair em si é necessário para a gente retornar, para a gente reconectar com o nosso pai. Quando ele caiu em si, ele disse assim, eu vou voltar para o meu pai, vou fazer, me arrumar minhas coisas aqui, vou seguir o caminho de volta para o meu pai. Ele estava longe, ele estava em outro país, né? E aí ele diz assim, ó, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Faze-me como um de teus empregados. Ou trata-me como um dos teus empregados, né? É interessante porque tem o cair em si, tem o arrependimento, que ele diz assim, eu pequei contra Deus e pequei contra você, meu pai. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Aí tem um pedido, me faz como um de teus empregados. Esse é o ensaio dele, um reconhecimento e um pedido. E é curioso porque quando ele sai, no primeiro momento, lá no início da parábola, ele diz assim, me dá aquilo que é meu, me dá a parte da minha herança, me dá aquela parte que me cabe. Porque no momento que ele sai, ele queria ter, mas no momento que ele volta, ele queria ser. No momento que ele sai, que ele pede a herança arrogantemente, ele pede a parte dele da herança antecipadamente, ele diz, me dá. Quando ele retorna com a humildade, que a vida quebrou ele, dobrou ele bem no meio, ele diz assim, pai, me faz como um de teus empregados. Eu quero ser como um dos teus empregados. Porque ele aprendeu que no mundo, pega essa aí, no mundo você vale aquilo que você tem, mas na casa do pai você vale aquilo que você é. No mundo você vale o que tem. Por isso que ele disse, me dê, eu quero ter dinheiro, eu quero ter fama, eu quero comprar o que eu quiser, sem medida. No mundo você vale o que tem. Mas na casa do pai, você vale por aquilo que você é reconhecido pelo pai. Jesus pagou um alto preço para chamar você de filho, para poder você proporcionar para você e para mim a adoção. E na casa do pai nós não temos. Somos filhos, somos queridos, somos recepcionados, somos abraçados. Não é porque nós merecemos, nenhum de nós merece. É porque nós precisamos da presença dele. Dependemos da graça e da misericórdia dele, né? E é interessante quando ele chega humilde e diz assim, pai, faze-me como um dos teus empregados. Eu quero ser, agora eu não quero mais ter. Eu percebi que esse negócio de ter não deu certo para mim, não. Eu gastei tudo e eu estou aqui humilhado, eu estou aqui derrotado, eu estou aqui fracassado. Agora eu aprendi que esse ter não vale nada. Eu quero ser. Me faz um de teus empregados, né? E a posição do pai, gente. Eu sou admirado por esse pai. Eu sou fã desse pai, porque o pai, ele, em nenhum momento ele perdeu o controle das coisas. Em nenhum momento ele se desesperou. Em nenhum momento a Bíblia diz que ele perdeu as esperanças. Em nenhum momento. É curioso porque ele não perdeu algo, ele perdeu alguém. Quando a gente olha para a vida de Jó, Jó perdeu os bens, Jó perdeu gado, Jó perdeu o rebanho, Jó perdeu os filhos todos. E esse pai também, ele não perdeu um celular, ele não perdeu, esqueceu ali um pendrive, ele esqueceu uma bolsa, ele esqueceu um óculos, não, ele não perdeu algo, ele perdeu alguém. E mesmo com o impacto que isso pode trazer nas nossas vidas, de perder alguém, o pai não se perdeu com as perdas. Isso é o mais maduro e o mais sábio que a gente pode aprender na vida desse pai.
A gente não se perder com as perdas. Porque a trajetória do sucesso, e eu vou colocar isso no nosso livro digital, a trajetória do sucesso é uma pirâmide. Ela começa com uma base muito larga e ela vai afunilando. Ela vai afunilando. Né? A pirâmide do sucesso, quando você está escalando, ela é interessante. Tem a parte de administração, ela fala sobre isso. Porque quando você está na base, você tem muito mais espaço para se movimentar. Só que não tem muitas oportunidades. Quando você começa a escalar a pirâmide do sucesso, quanto mais alto você sobe, menos espaço vai sobrando e mais sozinho você vai ficando. É assim em todo canto. Quanto mais você sobe, vai estreitando o espaço. Então, você não tem muito espaço para se movimentar. O que é que isso quer dizer? Porque quando você está no auge do sucesso, as pessoas olham para você o tempo inteiro. Então, você não pode pisar muito fora da linha, você não pode fazer muita coisa, você não tem muito espaço para se movimentar, porque sempre tem alguém observando. Só que cada vez que você mais sobe, você vai ficando com menos espaço. E você vai ficando cada vez mais solitário. É natural. E essa pirâmide do sucesso, ela tem o inverso quando é a pirâmide da derrota. A pirâmide das perdas. Porque normalmente, quando a gente perde alguma coisa muito valiosa, a gente se perde com as perdas. A gente se desestrutura, a gente entra numa ansiedade, a gente entra numa depressão, a gente quer largar as coisas, quer abandonar tudo, né? A gente não pode se perder com as perdas. É por isso que a visão do pai é muito, muito, muito especial, porque ele perdeu um filho, mas ele não se perdeu com essas perdas, né? Com a perda. É igual Jó, semelhante a Jó. Jó não se perdeu, ele não perdeu a visão do pai, ele não perdeu o contato com o pai, ele não perdeu a intimidade com o pai, mesmo tendo perdido tantas coisas, né? Quando você olha para o tempo do lockdown, da Covid, a gente perdeu o quê? A nossa liberdade. Estava todo mundo trancado dentro de casa e teve gente que se perdeu com essa perda. É isso que eu estou querendo dizer. Teve gente que se perdeu, teve gente que não aguentou, tirou a própria vida. Quando a gente perdeu a liberdade, teve muita gente que se perdeu com isso. Tem muita gente que se perde, por exemplo, quando uma empresa entra em falência. A pessoa perde o quê? Perde a expectativa, perde a esperança, perde um monte de coisa e a pessoa se perde com essas perdas. No divórcio, a pessoa perde a família. E aí tem gente que se perde com essa perda. É por isso que a visão do pai é muito interessante, do pai do filho pródigo, porque ele perdeu, mas ele não se perdeu com a perda. Ele permaneceu firme, ele permaneceu no propósito, ele permaneceu com os braços abertos, né? Permaneceu ali. E aí a gente avança no nosso estudo. Olha o que é que diz Lucas 15, no versículo 20. Esse aqui é interessante demais. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. A Bíblia diz que o filho vinha muito longe, ou seja, o pai ele estava na expectativa, o pai ele estava atento, o pai ele estava o tempo todo observando a estrada, observando ao redor, ele estava com a atenção dele ligada o tempo inteiro. O filho saiu, mas ele não baixou a guarda. Ele estava observando o tempo todo o caminho de volta do filho. Por quê? Porque o novilho estava lá, sendo engordado, pronto para esse dia que ia chegar, né? Vinha ele ainda longe. Aí eu pergunto para você, vamos refletir aqui um pouquinho. O cara pegou todos os bens, saiu, gastou indiscriminadamente, por isso que o nome dele é pródigo. E ele começou a passar necessidade. Ele começou a desejar comer a comida que era dos porcos. Então, se tinha uma fome miserável lá onde ele estava, certamente ele não tinha mais nenhum real no bolso, certamente ele não tinha dinheiro para dormir num bom quarto, para comer a melhor comida, para ter a melhor roupa. Então, ele começou a se degradar. Então, eu imagino que nesse momento aqui, ele podia estar com a barba mal feita, ele podia estar com os cabelos crescidos, ele podia estar com a roupa toda maltrapilha, porque ele estava em outro país, a Bíblia não diz em quanto tempo foi essa viagem dele de volta. Ele foi se desgastando na viagem, pegando sol, pegando chuva, dormindo ao relento, porque ele não tinha mais dinheiro. Então, gente, como que vocês acham que o pai, que já era um ancião,
que ele olhou para o filho chegando ainda longe e ele começou a correr em direção ao filho. Como é que você acha que o pai do filho pródigo reconheceu o filho? Você acha que foi pela barba? Se ele estava todo desconfigurado, se ele estava com roupas maltrapilhas? Ele reconheceu pela roupa, será? Creio que não. Reconheceu pelo cabelo? Creio que não. Porque ele estava desconfigurado. Salmo 139. Olha como é que o pai nos enxerga. Versículo 1 a 3. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando assento, sabes quando me levanto. De longe conhece o meu pensamento. Observas o meu andar e o meu deitar. Esse é o nosso pai. Reconheceu pelo balanço dos braços, pode ter sido. Mas ele reconheceu pelo andar. Aquele andado ali é do meu filho. Podia estar com a barba toda mal feita, podia estar com os cabelos todo, podia estar com a roupa toda suja, podia estar fedendo, imundo, ele devia estar, né? Quantos dias que ele não tomava um banho? Quantos dias que ele estava nessa viagem, no caminho de volta, depois que ele caiu em si, e o pai, um ancião, reconheceu ele de longe. Reconheceu pelo andar. O nosso pai nos conhece pelo nosso andado, de longe. Então não adianta, meu querido, você querer se esconder. Não adianta você tirar a barba, colocar a barba, não adianta pintar o cabelo de louro, platinar. Não adianta fazer qualquer tipo de tentativa de se esconder, porque o Pai conhece você pelos seus pensamentos, pelo seu coração e pelo seu andar. E é curioso porque na cultura judaica, e aí eu tenho aqui alguns amigos aí que me ajudam nessa caminhada de Israel, na cultura judaica, o ancião não podia correr. É vergonhoso o ancião correr. Ele é o símbolo máximo ali de sabedoria, de maturidade, de mansidão, né, de conselho. Então, é muito feio para o ancião estar correndo. É coisa de jovem. Mas a Bíblia diz que vinha ele ainda longe, o pai reconheceu pelo andar, muito possivelmente, e ele começou a correr. Por que é que ele correu? Vamos refletir. O pai saiu correndo para salvar a vida do filho. Olha o que é que diz Deuteronômio, capítulo 21. A Bíblia é extraordinária, gente. A Bíblia, ela se explica, né? Uma palavra solta entre duas vírgulas, e assim, vendo ele ainda longe, vírgula, correu, vírgula. E abraçou e beijou o filho. Esse correu foi para salvar a vida dele. Deuteronômio 21, do 18 ao 21, ele diz assim, ó: se alguém tiver um filho teimoso e rebelde, esse cidadão que nós estamos estudando foi rebelde, que não obedece à voz do seu pai e nem à voz da sua mãe, e mesmo castigado não lhe dá ouvido, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, junto ao portão daquele lugar, e dirão para eles: esse nosso filho é rebelde e teimoso, não dá ouvidos à nossa voz, é comilão e beberrão, filho pródigo. Aí a Bíblia diz: então todos os homens da cidade o apedrejarão até que ele morra. O posicionamento para proteção do povo, para filhos rebeldes, filhos que não ouvem o pai, que não ouvem a mãe, filhos comilões e beberrões, filhos, né, teimosos, depois de muita insistência, os pais levavam para os anciãos e era decretada a morte por apedrejamento. Então, como aquele pai era uma influência naquela região, tinha muitos empregados, tinha bens, era rico, tinha muita fartura, todos sabiam que o filho dele tinha saído. E aí a entrada da fazenda, a entrada que ficavam as comunidades com os trabalhadores, quando o filho fosse passando por aquela comunidade em direção à fazenda do pai, se as pessoas observassem, identificassem que aquele era o filho que tinha saído, o filho rebelde, cada um ia pegar uma pedra e cada um ia arremessar contra aquele garoto e ele ia ser morto por apedrejamento. Então, quando o pai do filho pródigo olha, conhece o andado do filho, o balançado dos braços, como diz o Alisson aí. Ele não se importou, meu amigo, com regra mais. Ancião não pode correr, depois eu vou correr porque eu vou salvar o meu filho. Porque as regras não são mais importantes do que relacionamentos.
Regras não são mais importantes do que relacionamentos. Então, se tem uma regra que o ancião não pode correr, pois é meu filho, pois eu vou correr. Foi isso que Jesus fez por nós, né? Tinha leis, tinha um monte de coisa lá que não podia, não pode curar no sábado. Ei, as pessoas são mais importantes que as regras. Relacionamentos são mais importantes que regras. Vidas são mais importantes do que as regras. Então, quando o ancião viu aquele filho, reconheceu pelo andado dele de longe, ele não se importou com regra mais. Ele correu em direção ao filho. E ele abraçou e beijou. E aí chega um momento muito interessante. A gente está caminhando para o final, gente. Já são 10 horas. Chega um momento muito interessante, porque quando ele abraçou e beijou o filho, ele não queria saber se o filho estava limpo, estava sujo, estava cheiroso, estava fedorento, estava... Ele abraçou e beijou. Meu filho, você está de volta. Eu recebo você de braços abertos. Não tenho dedos apontados para você. Né? Os braços estão abertos. E aí o filho foi fazer o quê, Elias? O filho foi falar o ensaio. Ele tinha ensaiado lá, quando ele estava perto dos porcos, né? Ele tinha ensaiado 2 momentos. Ele diz assim, é o reconhecimento do erro e um pedido. Aí ele disse, quando o pai abraçou e beijou, aí ele disse, pronto, agora eu vou falar a parte que eu ensaiei, né? Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Aí na hora que ele ia falar a segunda parte, que ele dizia assim, faze-me como um de teus empregados, ou trata-me como um dos teus empregados, o pai não deixou ele falar mais. O pai disse, ei, servo, traga aí a roupa, vistam nele, põe um anel no dedo e a sandália nos pés. O pai interrompeu a fala dele. Pai, eu não sou digno de ser chamado de teu filho. Quando ele ia, ei, traz a túnica, traz a roupa, traz o anel, traz a sandália. Porque a túnica, e aí eu queria terminar o nosso estudo com esses 3 acessórios. A túnica, um anel e uma sandália. Esse posicionamento do pai, de interromper a fala do filho, diz assim, ei, não importa o que você fez, eu recebo você de volta. Não importa como você está, eu recebo você de volta. Não importa se você gastou todos os bens que eu te dei. O importante é que você estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essa é a essência da vida, né? E aí ele trouxe a roupa, uma túnica, trouxe um anel, colocar no dedo e trouxe uma sandália. O que é que significa a túnica? A túnica, o pai estava dizendo assim, ei, você não é meu empregado não, você não é escravo, você não é nada, você é meu filho. O apóstolo Paulo diz que a túnica, a gente vai revestido, né? O que é revestido? É vestir novamente, né? Você está com uma roupa e você é revestido, ou seja, é uma vestimenta por cima daquela roupa que você está. Então, a túnica, ele restitui a posição de filho. Você estava rebelde, você estava longe, você estava com comportamentos inadequados, mas aqui, nesse local, você é filho, você não é empregado. Traz a túnica e coloca nele, porque é uma diferenciação muito grande entre um escravo e um empregado e um filho. Qual é a diferença? É justamente a roupa que veste. Né? Os empregados e os escravos, eles se vestiam com roupas simples e se identificavam as roupas de longe. Quando olhava a roupa, disse, aquele ali é empregado. Olhava a roupa, aquele ali é escravo. Quando o cara tinha uma túnica, quando o cara tinha uma roupa fina, leve, de linho, uma roupa cara, esse aí é um dos donos. Esse aí é filho do dono. Esse aí não é empregado, não. Então, quando o pai deu a túnica, ele estava dizendo, eu estou restituindo a você a sua posição. Né? E aí, só que não parou por aí. Ele diz assim, traz um anel e coloca no dedo dele. O anel representa autoridade. Anel é autoridade. Símbolos reais, famílias, né, os reis, grandes comerciantes, eles assinavam documentos com um brasão que tinha, derretia a cera, e aí marcava ali com o brasão aquele anel que tinha no dedo. Né, um documento oficial, uma carta que era enviada de um reino para o outro, ele era selado com um anel. Então, esse anel, ele autoridade. Então, a túnica, o pai restituiu a posição de filho. E com o anel, ele restituiu a autoridade. Ele está dizendo assim, você é meu filho e eu te dou autoridade para tomar decisões aqui dentro dessa fazenda. Né? Você vai administrar novamente a fazenda. Você tem gerência sobre os meus bens e sobre as minhas propriedades novamente. Esse anel no seu dedo significa isso.
Então, tome aqui de volta a autoridade que você tinha, que você abriu mão, mas eu dou para você de volta. E as sandálias, né? Sandálias significavam liberdade para ir e vir para qualquer lugar, porque os empregados e os escravos andavam descalços. Os empregados e os escravos não tinham sandálias. Então, quando a pessoa olhava de longe, tá com uma roupa diferente e tá calçado, significava dizer que ele tinha liberdade para ir para onde ele quisesse. Os descalços não, eles eram confinados em determinado ambiente. E as sandálias, ele poderia entrar em casa, ele poderia sair de casa, ele poderia ir lá no Aras, ele poderia ir no curral, ele poderia ir no aprisco, ele poderia ir aonde ele quisesse. Liberdade para entrar e para sair, né? Então, o pai restabeleceu a filiação, o posicionamento de filho, restabeleceu a autoridade e restabeleceu a liberdade dele. Você não é meu escravo, você é meu filho. Você tem liberdade para entrar e para sair a hora que você quiser, administrar os meus bens com esse anel no seu dedo, do jeito que você quiser. Eu te dou autoridade para isso, né? E aí o nosso estudo, gente, eu queria encerrar com essa reflexão, né? Para a gente manter esse posicionamento da graça diante das pessoas, né? De não julgamento, de não apontar o dedo. Não só com relação ao relacionamento pai e filho, mas entre nós irmãos, né? Entre nós irmãos. A gente dá o nosso melhor, mas as pessoas às vezes tomam decisões que não são adequadas, tomam decisões que levam para distante do pai. E a gente precisa manter esse ambiente da graça, porque o ambiente da graça, ele desativa em nós esse mecanismo da vingança. O ambiente da graça, ele desativa em nós esse mecanismo da violência. Que existe dentro de nós, essa crítica, esse julgamento, esse dedo em riste apontado, né? A gente precisa construir esse ambiente de graça para que as pessoas possam, quando caírem em si, a gente possa ser esse canal que leva de volta para o Pai, né? Essa parábola, ela tem algo muito profundo. Porque o Pai está no controle de todas as coisas. O nosso Deus está no controle de todas as coisas. A nossa decisão de sair, ou a nossa decisão de ficar, o filho mais velho estava perdido dentro de casa. O filho mais novo saiu, mas o pai permaneceu posicionado. O pai permaneceu construindo esse ambiente de graça. O pai permaneceu com os braços abertos. O pai permaneceu com esse olhar perdoador, sem crítica e sem julgamento. E no dia que o filho decidiu voltar, a túnica estava pronta, o anel estava separado, a sandália estava pronta e o novilho estava pronto para poder fazer a festa de retorno. Então, eu queria que você entendesse hoje aqui, nesse estudo, a soberania de Deus sobre as nossas vidas. De buscar esses pecadores que somos nós, pecadores rebeldes, pecadores orgulhosos, pecadores que desprezam estar na presença do Pai, pecadores que só estão na casa do Pai por causa do me dê e não do me faz. Né? Me faz um filho melhor, me faz um servo melhor, me faz um voluntário melhor, me faz um líder melhor, me faz um marido melhor. A gente não, muitos de nós não estamos pelo faz de mim, estamos pelo me dê. E a gente precisa olhar para as pessoas, precisamos desenvolver em nós esse olhar do pai do filho pródigo para todos nós, amém? Espero que tenha sido Amém. relevante